abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a seguir, para nossa meditação, o ministério da reconciliação. Existe o ministério da vaidade, o ministério da falsidade, o ministério da hipocrisia, o ministério do pecado, o ministério da morte. Mas nós só temos também o ministério da vida e da reconciliação, que nós vamos meditarmos agora. Esse é o verdadeiro ministério que devemos viver nele e por ele. 2 Coríntios, ouvintes de casa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11 a seguir. Vamos ter uma leitura longa até o verso 21. Quanto aos ouvintes de toda a nação brasileira e também de outros países que estão nos ouvindo por essa cadeia de emissoras, procuram o texto sagrado. Eu creio que todos já encontraram o texto sagrado. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém, Jesus. Quem já encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. Então eu creio que os ouvintes também já encontraram o texto sagrado para junto lermos a Bíblia Sagrada, a santa palavra do nosso Deus. Ouçamos, ouvintes. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a seguir, nos diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nós recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não na coroa, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, para que o amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles, ou seja, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, minhas irmãs, para uma breve, uma rápida meditação nesse texto maravilhoso do Ministério da Reconciliação. Amados irmãos e ouvintes, sabemos que todo homem tem pecado e destituído estão da graça de Deus, destituído da vida eterna e da salvação por causa dos pecados. Nós também estávamos destituídos da graça de Deus por causa dos nossos pecados que nós praticávamos. Mas graças a Deus, que um dia nós ouvindo esta palavra da reconciliação para com Deus nosso Pai, oh glória a Deus, aleluia, nós despojamos-nos do velho homem e abandonemos os nossos pecados, que já desde a nossa infância o praticávamos pela nossa ignorância a respeito das coisas de Deus. Nós só conhecia uma religião e não o Senhor que salva as nossas almas. Mas hoje nós conhecemos não mais uma religião, mas o Salvador das nossas almas, que é Jesus Cristo. E isto continua a acontecer com todos os homens e mulheres que ainda não deram crédito à palavra da reconciliação com Deus. Eles conhecem apenas uma religião, dogmas religiosos, preceitos religiosos, todavia não conheceram a Cristo como Ele é, para com aqueles que o aceitam e abandonam os seus pecados. E aqui nós vemos Paulo discorrendo sobre esse importante assunto, porque se enlouquecemos é para Deus. Muitos achavam que Paulo estava como louco, aleluia, porque Paulo pregava dia e noite. Eu creio que ele vinha dando glória a Deus pelas ruas de Jerusalém, por onde ele passava, aleluia. Glória a Jesus. E isto trouxe a muitos, até mesmo irmãos da igreja de Corinto, até muitos crentes que eram frios, que não sentiam esta vida nova, eles duvidarem do que Paulo estava sentindo. Eles acreditavam que ele talvez tinha ficado louco, mas ele disse: enlouquecemos, tem enlouquecido para o Senhor, é para Deus nosso Pai. E ele diz mais: se tem enlouquecido para Deus e se conservavam, e se conservamos o juízo para vós. Então, irmãos queridos e ouvintes de casa, realmente, quando nós descobrimos esta salvação maravilhosa em Cristo, o Salvador, o ministério da reconciliação, quando aceitamos a Cristo, a nossa transformação é tão grande, tão real, tão verdadeira, que há uma mudança muito grande em nossas vidas. Alguns acham que nós estamos loucos, outros acham que estamos fanáticos, se tornamos fanáticos. Mas por que tudo isso?
porque eles ainda estão vivendo no velho homem e não sabem a vida que levamos com Deus, com Cristo, Senhor nosso. Todos digam amém, Jesus. Aí está, irmãos, uma palavra de suma importância para aqueles que ainda não descobriram o ministério da reconciliação. É um ministério que está escondido para aqueles que ainda praticam apenas uma religião. Todavia ainda não se decidiram abandonar os seus pecados e aceitar a Jesus Cristo para terem essa reconciliação com Deus, nosso eterno Pai. Todavia, aqueles que já descobriram esse ministério da reconciliação e estão vivendo em novidade de vida, como diz o verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Portanto, irmãos, assim que se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as coisas velhas ficaram para trás e já não participamos mais dela. Aí está a verdadeira conversão ao Evangelho de Cristo. Aí está a verdadeira transformação. É daqueles que aceitam a Jesus Cristo viver uma vida nova, uma vida diferente daquela que o mundo vive, porque senão não adianta religião, não adianta preceitos humanos, porque nada disso vai adiantar, só adianta viver uma nova vida em Jesus Cristo. Diz o verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí está uma palavra de suma importância. Se ele morreu por todos nós, para que os que vivem, ou seja, nós que estamos vivos, que vivemos, não vivemos mais para nós, mas por ele que morreu e ressuscitou por nós. Então, irmãos queridos, para termos esta vida nova, vivermos em novidade de vida, é necessário, então, que nós não vivamos mais para nós, mas para Jesus Cristo. E é isso que muita gente não quer. É isso que a nossa carne não aceita. É vivermos por Jesus. Ela queria viver segundo a sua vontade, os seus apetites, desordeiros, gananciosos e pecaminosos. Essa é a grande verdade que se diga. A maioria dos cristãos, eles querem ser salvos, todavia não querem viverem por aquele que morreu por eles na cruz do Calvário, por aquele que ressuscitou dos mortos, para nós ressuscitar no último dia. Porque o homem, a mulher, acha que ele é senhor de si mesmo. Sim, para o homem que não quer ser salvo, ele pode ser senhor de si mesmo. Mas aqueles que querem entrar nos céus, de maneira nenhuma pode ser senhores da sua própria vontade. Não pode ser senhores ou senhoras
do seu próprio querer, porque aqui, como diz o verso 15, ele morreu por todos, para que também os que vivem, não vivam mais para si, mas por ele que morreu e ressuscitou por nós. Jesus, ele morreu foi por nós, e assim ele morreu por nós, também nós devemos viver por ele, ou para ele, como os ouvintes querem entender melhor. É assim mesmo que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que ele já fez nova todas as coisas em nossas vidas. Meus irmãos, o que será que ainda temos nós do velho homem do passado, do velho homem corrupto, da ignorância das coisas de Deus? Será que nós já despojamos do velho homem, da velha mulher? Ou ainda há alguma coisa em nós? Ainda estamos praticando alguma coisa que nós praticávamos no tempo que nós éramos do mundo? Porque se o meu irmão ou minha irmã está praticando alguma coisa que você praticava antes de aceitar a Jesus Cristo, você ainda não é uma nova criatura. Você ainda não é uma nova vida, porque ainda as coisas velhas estão habitando sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu querer, sobre o teu viver. Mas aqueles que realmente têm nascido de novo, têm vivido uma nova vida com Cristo, esses já não têm mais nada das coisas velhas em sua vida. Quais eram as coisas velhas em nossa vida que aborrecia a Deus, o Pai? Eu creio que os irmãos e as irmãs sabem mencionar, sabem dizer, eu fazia isso, fazia aquilo que aborrecia a Deus, fazia isso, tudo isso aborrecia a Deus. E você já deixou de todas essas coisas? Minha irmã, você sabe também o que agrada a Deus e o que aborrece o Senhor. E nós temos pregado nesses dias atrás a respeito que o nosso pecado provoca a ira de Deus contra nós, para nós sermos afadigados. Então, irmãos queridos e ouvintes, nós sabendo que as coisas velhas não podem mais operar no nosso viver, na nossa maneira de vivermos de hora em diante, então é necessário que as coisas velhas fiquem para trás, que abandonemos, e eis que tudo se faça novo. Novo na maneira de pedir a Deus, novo na maneira de obedecer à palavra de Deus, novo na rejeição ao pecado, novo na rejeição da vaidade, novo na rejeição das coisas que o mundo oferece, novo na rejeição do modernismo pecaminoso. Oh, glória a Deus! E diz aqui Paulo, e tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então essa transformação veio de Deus, como diz, e tudo isso provém de Deus. E quando nós se entregamos a Jesus e continuamos nas velhas coisas, então, irmãos e ouvintes, não estamos sendo uma nova criatura, porque não estamos vivendo em novidade de vida. Se o meu irmão, minha irmã ainda gosta daqueles programas mundanos do seu rádio, então não houve nenhuma novidade na tua vida. Tudo velho. Se o meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, continua gostando dos programas mundanos da televisão também,
Então nada se fez novo, continua tudo velho. Se a minha irmã ainda gosta de usar umas pinturas nas unhas, às vezes nos lábios e coisas semelhantes, então não houve nada novo, irmã, ainda continua pessoa velha, criatura velha. Se o meu irmão gosta de usar cabelão grande, igual você usava antes, não houve nada de novidade na tua vida. Está tudo velho, tudo velho, tudo velho. E é necessário que sejamos uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é fácil de sabermos, irmãos e ouvintes, se estamos vivendo em novidade de vida, ou estamos vivendo ainda na vida velha. E a nova vida provém de Deus. Esta nova vida provém de Deus e não da religião. Então é necessário que nós despojemos-nos de tudo aquilo, meus irmãos e ouvintes, que nós participava, que é realmente do mundo. Ao pecado, irmãos queridos, não provém de Deus, provém de Satanás e do mundo. E se nós participar dessas coisas que o mundo oferece, estamos participando do que é do mundo, quando o povo de Deus não tem mais esse direito. O pecado é um direito reservado para o ímpio, para o homem sem Deus, para a mulher sem Deus, para as vidas que vivem sem Cristo no coração. Mas para aqueles que têm Cristo em sua vida, é reservado outras coisas, não as coisas do mundo, mas é reservada a santidade, a unção do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo, o poder, a fé, a comunhão com Deus. Então, irmãos, ouvintes, então vamos deixar o mundo participar do que é seu. Nós vamos participar do que é Cristo, do que é nosso, do que é de Cristo, do que é nosso. É disso que nós temos que participar e não mais do que o mundo oferece. Se nós quisermos participar do que o mundo oferece, estamos participando de uma coisa que nós não temos mais direito. Nós temos direito nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Aleluia! E o fracasso do crente está aí. O fracasso da minha irmã, do meu irmão está aí. Em querer participar daquilo que não te compete, daquilo que você não tem direito. Então aí vem o fracasso. Aí vem as decepções, aí vem as lutas, embaraços e até derrotas. Mas se nós participarmos do que é nosso, do que Deus tem nos dado para participarmos, seremos sempre aquele homem feliz, aquela mulher feliz, abençoada, contente, vivendo não mais para si, mas para Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Provém de Deus. Note bem, o direito que nós temos de participar das coisas. As santas, elas provêm de Deus. Ela não provém de uma religião, ela não provém de preceitos humanos ou de homens algum, não. Ela provém do próprio Deus. Então nós participamos de uma coisa que não vem do mundo, não vem desta terra, mas ela vem lá dos altos, lá do céu, vem lá de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Portanto, irmãos e irmãs, esse direito é reservado somente aos que abandonam os pecados e deixam de viver
nas coisas velhas do mundo que viviam. Então Deus, como recompensa aqueles que abandonam as coisas desse mundo, Ele derrama as coisas lá dos céus sobre a nossa vida já aqui nesse mundo. E o que nós temos sentido hoje, estamos sentindo aqui, isso provém de Deus. Isso não provém do mundo nem da terra. Oh, glória a Deus! E estas coisas que nós obtemos e temos em nós, vindo de Deus, isso parece loucura para o mundo. O mundo fica sem discernir. Será que os crentes são loucos ou são fanáticos? Eles não sabem discernir. Será que eles têm mesmo sentido esse Deus em sua vida? Eles ficam confusos, sem saber discernir. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e por ninguém é discernido. Note bem a palavra de Deus que diz que por ninguém somos discernidos, mas sabemos discernir todas as coisas. Oh, glória a Deus! Jesus. Então note bem, irmãos ouvintes, aqueles que quiserem serem participantes dessas coisas que provêm de Deus, que vêm de Deus, terão que deixar as coisas que pertencem ao mundo, porque não é permitido ter direito nas coisas do mundo e nas coisas de Deus. Tem que obedecer-se a um ou a outro. Como disse Jesus, servir a Deus ou a mamão, a Deus ou ao mundo, porque não podereis servir os dois senhores ou obter o favor de dois senhores. Tereis que agradar a um e aborrecer ao outro. Assim é aquele irmão e irmã mesmo como crente. Se ele quer ser participante também das coisas do mundo, ele perde o direito que ele tinha das coisas de Deus, das coisas dos céus. Oh, glória! E a prova está aí. A prova está aí. Nós estamos falando de uma coisa escondida ou encoberta que nós não podemos perceber e ver. A prova está aí. Os irmãos e as irmãs que estão em desobediência a Deus, eles não sentem o que nós sentimos, eles não recebem o que nós recebemos. Por quê? Porque eles perderam o direito. O pecado, as coisas do mundo, faz nós perder o direito das coisas que Deus nos concede. Então, meus irmãos e irmãs, Deus nunca forçou ninguém, mas eu creio que todos nós, os ouvintes, desejam, é claro, não as coisas deste mundo, mas as coisas de Deus, que além de serem maravilhosas, são eternas. São eternas. Que todos que estão nos ouvindo e que aqui estão presentes também tomasse conhecimento desta realidade, desta verdade maravilhosa, que aqueles que quiser participar das duas coisas não vai aproveitar nenhuma e nem outra. Só Deus ou só mamão, só o mundo ou só a graça e a bênção de Deus. O homem tem o seu livre-arbítrio a escolher o que ele acha de melhor para si. Todavia eu acho para mim que é as coisas de Deus, que as coisas
coisas do céu. Irmãos ouvintes, o homem quando está em pecado, quando está assim, dominado pelas coisas do mundo, ele não vê a pureza tão santa que há nas coisas de Deus, que vem a nós provendo o Pai, ou seja, proveniente de Deus a nós. Ele não percebe, ele acha que é loucura ou fanatismo, porque ele não está sentindo o que nós estamos sentindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes, aí está uma realidade. Todos então estejam cientes que aqueles que quiserem participar das coisas desse mundo perdem o direito de participar das coisas que provém de Deus, que provém dos céus. Isso é o próprio Deus, uma lei divina, uma lei que o homem não pode mudar, uma lei que o homem não pode revogar, porque ela é criada pelo próprio Deus. Oh, glória a Jesus! Irmãos ouvintes, e nós sabendo dessa verdade, dessa realidade, devemos nós não vivermos então mais para nós, como diz o texto, mas vivermos por aquele que morreu por nós, aquele que não negou a sua vida por nós. E se nós assim o fizermos, estaremos tendo direito, um direito reservado para aqueles que obedecerem à palavra de Deus e abandonarem os seus pecados e as coisas que o mundo oferece. Então, irmãos queridos, nós vemos que a maioria até mesmo dos crentes não entende esta realidade. E a prova que não entendem, que são crentes, estão com a Bíblia na mão, vão até na igreja, até oram, até cantam, até louvam a Deus, mas todavia estão ainda participando das coisas que o mundo oferece. E são crentes que estão atribuladíssimos. Se os irmãos conversar com esses irmãos e irmãs que participam das coisas do mundo, vocês vão ver que eles não têm mais nada de Deus na sua vida. Vocês vão notar que eles só falam das coisas terrenas, das coisas animais e das coisas perecíveis, porque eles não verem, aleluia, como nós vemos pelos olhos espirituais, vendo o invisível como nós o vemos. Então aí está uma diferença muito grande, que os homens não podem observar, porque nada sabe discernir, nada entende a respeito das coisas de Deus. Antes parece loucura, mas para nós que conhecemos, é o poder de Deus e a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Será que nós estamos em Jesus Cristo, meus irmãos? Será que nós estamos em Jesus Cristo, minhas irmãs? Aquele irmão e irmã que ainda participa do que o mundo oferece, ele é cheio de dúvidas. E às vezes ele diz até com a boca que está em Cristo, mas a prova dos que estão em Cristo, escutem bem o que é. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. É um homem mudado, é um homem transformado. A maneira dele conversar, dele tratar o seu semelhante é diferente. A maneira dele proceder, dele se vestir, dele se trajar é diferente. A mesma coisa, os irmãos. Olha bem, irmãos, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como nós poderemos ser uma nova criatura se não houver uma transformação, uma libertação das vaidades do mundo, das pinturas, enfim, de muitas coisas mesmo,
que este mundo oferece. Só podemos notar e ver que as irmãs estão sendo uma nova criatura em Cristo. Que estão em Cristo é pela sua transformação. Porque conversa não vai resolver, falarmos não vai adiantar, dizer que estamos em Cristo, bater em nosso peito. O que vai provar que estamos em Cristo é sermos uma nova criatura. Isso é que prova que estamos em Cristo. Provém de Deus, e tudo isso provém de Deus, que nós reconciliamos consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que coisa linda! E nos deu o ministério da reconciliação. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ser reconciliáveis uns com os outros, para que nós, aleluia, temos prova da nossa nova vida em Cristo, do nosso novo viver. Tem até uma igreja aí, que tem até esse nome lindo, igreja, parece que de nova vida em Cristo, uma coisa assim. Mas, todavia, não estão cumprindo esta palavra. E olha, não vê nada de novo. É os irmãos cabeludão, é as irmãs de calça comprida, com as unhas pintadas, perucona na cabeça, então não tem vida nova nenhuma ali. A nova vida é na maneira de viver, de se trajar, de proceder, porque o que há em abundância no coração, isto vive o nosso exterior. O que há no nosso interior, isto vive o exterior. Glória a Jesus. Como diz o Senhor Jesus, fariseus hipócritas, como podereis dizer boas coisas, sendo que o vosso coração é mau? Porque aquilo que há abundância no coração, isto fala a sua boca. Porque aquilo que é o nosso interior, isto vive o nosso exterior. Então, meus irmãos, ninguém vem nos convencer que se ele é um vaidoso, era uma vaidosa, participando das coisas do mundo, que no seu íntimo há uma transformação. Não há, porque a Bíblia nos diz, dito pelo próprio Jesus, do que há no nosso interior, isto vive o nosso exterior. Então, meus queridos irmãos, como diz a palavra de Deus, então ninguém nos convencerá, porque somos conhecedores da verdade. E aí está, irmãos queridos, uma palavra maravilhosa. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Note bem, essa reconciliação, ela não veio por meio da religião, ela não veio por meio de preceitos humanos, ou dogmas, ou tradições religiosas, não. Essa reconciliação é através de Jesus Cristo. Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo serão reconciliados com Deus. Todavia, aqueles que não aceitarem a Jesus para viverem novidade de vida, esses não reconciliaram com Deus. Estão no ministério da irreconciliação, ou seja, no ministério da impiedade. Então, meus queridos irmãos, é muito claro, aqueles que aceitam a Jesus com esse firme propósito, abandonando os seus pecados, esses entram para o ministério da reconciliação e passam a ser um membro do ministério da reconciliação que Deus trouxe aos homens que aceitaram Jesus Cristo. Essa reconciliação, então, não é através de uma religião, não é através de um religioso, não é através de preceitos humanos, irmãos e ouvintes, mas essa reconciliação é pela aceitação a Jesus Cristo. Escutem bem, e tudo isso provém de Deus, que ressuscitou, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse ministério da reconciliação não é através de Pedro, de João, de Maria ou qualquer outros santos apóstolos, não. Essa reconciliação
só existe e só há por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Paulo ainda, para esclarecer melhor, ele diz no verso 19, e isto, Deus estava em Cristo, note bem, e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que coisa extraordinária! Que coisa linda, ouvinte! Isto é, Deus estava em Cristo. Olha o mistério aí do ministério da reconciliação. O mistério do ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os seus pecados. Vocês notam, irmãos queridos, que os nossos pecados não foram imputados. E não serão imputados se nós permanecermos fiéis em obediência e novidade de vida, sendo uma nova criatura, como diz aqui o texto sagrado. Isto é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se estivermos nestas condições, no nosso viver, então, irmãos queridos, temos recebido o perdão de nossos pecados, ou seja, aqui, e não é imputado os nossos pecados que nós pratiquemos antes da aceitação a Jesus Cristo. Então, por isso, meus queridos irmãos, nós somos muito devedores a Deus nosso Pai, muito devedores a Cristo nosso Senhor, porque Ele não imputou nenhum dos nossos pecados. Eu fumei vários anos, bebi vários anos, joguei, pulei carnaval vários anos. Os irmãos da mesma maneira foram verdadeiros idólatras igual a mim mesmo, e nós, arrependidos, pedimos perdão e aceitemos a Cristo e entremos para o ministério da reconciliação, sem Deus exigir de nós um pagamento desses pecados perdoados. Antes Ele nos perdoou gratuitamente, não imputando os nossos pecados que nós pratiquemos no tempo que éramos religiosos. Então, irmãos e irmãs, somos muito devedores a Deus, muito devedores a Cristo. E, meus irmãos, e nós sabendo que somos devedores, um favor que não há dinheiro que pague, um favor que não há riqueza no mundo que pague, o que nós deveríamos fazermos para sermos gratos a esse favor incomparável, a esse favor sobrenatural? É vivermos para Ele, é claro, como diz aqui no verso 15, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos e irmãs, há então, irmãos queridos, em nós uma responsabilidade em vivermos não mais para nós, mas para o Senhor. Quantas vezes nós estamos cansados, desanimados, e às vezes nós sabemos que devemos esse favor a Deus, e nós, em vez de procurar servir a Deus, mesmo no nosso cansaço, mesmo no nosso desânimo, às vezes nós vamos descansar e ficarmos despreocupados, como se nada devêssemos a ninguém. Nós somos devedores a Deus, as irmãs são devedores a Deus, os ouvintes são devedores a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele não cobra tão grande dívida, mas Ele quer que nós sinta a necessidade de o servirmos, não para pagar esta dívida que não há dinheiro que pague, mas para sermos gratos a Ele. Você já sentiu isso, meu irmão, minha irmã?
que você e eu e nós somos um grande devedor a Deus? Os ouvintes também já sentiram, ouvintes de casa, que somos um grande devedores ao Criador, para não vivermos mais para nós mesmos, mas por aquele que não imputou os nossos pecados, mas antes nos perdoou gratuitamente e nos colocou como membro ativo do ministério da reconciliação. Que coisa extraordinária, não é, presbítero Gaspar? É uma coisa que jamais nós temos condições de pagar. Então vamos ser gratos a Deus, irmãos. Vamos estar mais constantemente na igreja, orando, não só na igreja, em casa. Vamos ser mais fiéis em casa, no trabalho, aonde nós andarmos, porque somos devedores a Deus, tudo o que somos. A palavra de Deus nos mostra isto. E quantas vezes nós se escondemos das nossas obrigações, até para com a igreja, até para com a obra de Deus, porque desconhecemos, estamos igual ímpio, sem conhecer que somos devedores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Note bem, nós fomos reconciliados pela aceitação a Cristo, e Deus não imputou nossos pecados. Olha que favor tão grande, não imputou nossos pecados, nós colocando no ministério da reconciliação com Ele mesmo e para o seu reino eterno. Que coisa extraordinária, que coisa santa, meu Deus! O mundo não sabe dessas verdades. O mundo não conhece essas realidades que nós vivemos nela. Eles não desfrutam dessa realidade porque desconhecem. E quando nós convidamos para aceitar a Jesus, convidamos para abandonar os pecados e aceitar a Jesus, muitos até se revoltam contra nós, porque não sabem o valor extraordinário dessa reconciliação do homem para com Deus, por meio de Jesus Cristo, fazendo que ele seja também um membro ativo do ministério da reconciliação com Deus nosso Pai. Rejeitam por quê? Por falta de conhecimento desta causa, por falta de conhecimento do ministério da reconciliação com Deus. Todavia nós já estamos sabendo que nós queremos se aprofundar mais nesse ministério da reconciliação, porque ele é maravilhoso demais, ele é puro demais, ele é mesmo sobrenatural para aqueles que reconciliam com Deus. E quando meu irmão, minha irmã, começa a pecar contra Deus, você deixa de ser um membro ativo do ministério da reconciliação e de ser participante das promessas de Deus, que Deus fez através desse ministério. Note bem, através do ministério da reconciliação, o homem e a mulher obtêm as maiores promessas, que o mundo não pode obter, mas aqueles que entrarem por esse ministério da reconciliação, eles obtêm aquelas mesmas promessas que Moisés obteve, que o profeta Elias obteve, que o profeta Isaías obteve, que Eliseu obteve, que Daniel, Josué, Jeremias, Daniel, Abacuque, enfim, Ezequias e tantos outros profetas e patriarcas. Eles estavam realmente felizes por as promessas de Deus, e assim nós também estamos felizes
E a nossa vida tem mudado, porque aqueles que se tornaram membros ativos desse ministério da reconciliação terão que todos os dias da sua vida viver uma vida nova, não mais voltar às coisas velhas do passado, do mundo seja, das coisas que o mundo oferece, mas que terão que conservar-se em santidade do corpo, da alma e do espírito. Porque o dia que o meu irmão, minha irmã e meu ouvinte deixar de viver em santidade, será excluído. Nesse ministério não tem suspensão, tem exclusão. Será excluído do ministério da reconciliação. Então, irmão e irmã, note bem, é um ministério puro, é um ministério santo, é um ministério inteiramente de Deus, é um ministério inteiramente consagrado a Deus, o ministério da reconciliação. E este ministério não é todos os crentes que estão nele. Aleluia, somente aqueles que estão mesmo vivendo não para si, não para a sua carne, não para a sua vaidade, mas vivendo para o Senhor que morreu por ele na cruz do Calvário. Note bem, este ministério da reconciliação, no verso 21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os que entram para o ministério da reconciliação, através de Jesus Cristo, é a única entrada para esse ministério da reconciliação, ou seja, da vida eterna, é por meio de Jesus Cristo. Os que entrarem por meio de Jesus Cristo para este ministério da reconciliação, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esses irmãos e ouvintes passam, segundo a palavra de Deus, serem justificados e coroados pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Irmãos, então vamos sentirmos que somos devedores a Deus por tudo que somos, por tudo que temos recebido, por tudo que temos sentido nesta noite de Deus. O que nós estamos sentindo aqui, o que estamos ouvindo, isso não provém do homem, provém de Deus, diz a palavra. Isso não provém do irmão missionário Davi Miranda, mas provém diretamente do céu, de Deus nosso Pai. Irmãos, aqueles que já entraram para este ministério santo e divino da reconciliação para com Deus, que esse já sabe como devem viver, como devem proceder, como devem agir, como devem se vestir, como devem se trajar, como devem vigiar, como devem, enfim, viver uma vida do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Então não vamos prolongar. Mas se tiver entre nós alguns ouvintes que não estão procedendo assim, procura proceder obedecendo a palavra santamente, em santidade do corpo, da alma e do espírito, aceitando a Jesus Cristo, e assim estarão entrando para o ministério da reconciliação, que é o ministério da vida eterna. Muitos pensam, mas que ministério é este? Que eu desconheço. Eu conheço o ministério da Igreja Deus e Amor, que é composto pela diretoria, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos evangelistas, pelos diáconos. Que ministério é esse que esse homem está falando? É o ministério da salvação. É o ministério daqueles que estão incluídos para a vida eterna. Então este só pode entrar para este ministério através de Jesus Cristo. Mais uma vez quero dizer aos irmãos católicos, às irmãs católicas, que não podemos entrar nesse ministério santo da vida eterna
através de Pedro. Não podemos entrar através de João, ou através de Maria, ou de qualquer outro santos, não. Só podemos entrar neste ministério da reconciliação, que é o ministério da vida eterna, por meio da aceitação a Jesus Cristo e abandono nossos pecados. Porque se não abandonar os nossos pecados, isto vem dizer que não aceitemos a Jesus. Então quem é que aceita Jesus? É aquele que levanta a mão e vem à frente e ora conosco? Não é verdade. Em parte sim, mas não é o total. Porque aqueles que entraram por meio de Jesus Cristo ao ministério da reconciliação, é aqueles que confessam que Jesus é o seu Salvador, abandonando os seus pecados. Este está entrando para o ministério da reconciliação da vida eterna. E para não se prolongar, eu queria até agora fazer um apelo aos irmãos católicos, às irmãs católicas, os espíritas que estão conosco nesta noite, enfim, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, com esse propósito de se tornar um membro ativo do ministério da reconciliação, para serem participantes, já que nesta vida, das grandes promessas de Deus, e no futuro a vida eterna. Para vocês entenderem melhor, eu quero explicar a vocês que o ministério é formado com direitos. O ministério, nosso querido, tem direito em determinadas coisas que outros não têm, que só o ministério tem direito. Vocês compreendem? Então, irmãos, isso significa a palavra ministério, é o direito da palavra de Deus, dando àqueles que aceitam a Jesus. E esse direito não é concedido a outros, somente aos que entram a esse ministério da reconciliação, do perdão e da salvação a Cristo. Então, lá estão os nossos milhões de ouvintes a Deus, curando eles agora, por mais distante que eles estiverem, como curasse, Senhor, aquela senhora da coluna, meu Deus, como curasse também aqui, aquele senhor da hérnia desaparecera na mesma hora, Senhor, como curasse aquele homem que moço paralítico, cura agora também aos milhões de ouvintes, que nesta hora, ó Deus, estão orando, clamando a Pai, o grande amor de Deus, o Pai, a paz de Jesus Cristo, e a divina consolação do Espírito de Deus, hoje permaneça com todos nossos milhões e milhões de ouvintes e com todos presentes. Amém, Jesus. Amém, Senhor.